Olá, bora falar sobre rotina? Eu sou a Alessandra Duarte, mãe do Arthur de 13 anos, da Amanda de 11 anos, e esse vídeo a gente vai falar sobre a rotina como aliada ao resgate da sensação de segurança. Mas o que será que rotina tem a ver com segurança? Parecem palavras tão distantes, não é mesmo? Significados tão diferentes, mas elas têm tudo a ver. E eu vou contar um pouquinho para você sobre isso. O meu vídeo é sempre em defesa das crianças. Então, se para os adultos tudo que acontece, todo esse impacto de todos esses desafios que vocês estão vivendo no Rio Grande do Sul já tem sido doloroso, já tem sido sofrido, imagina para a criançada, não é mesmo? Então, o meu olhar, a minha perspectiva e as minhas defesas vão ser sempre para os pequenininhos, esses seres humaninhos iluminados que também estão vivendo tudo isso e com uma caixinha de ferramentas menor, uma caixinha de suporte de emoções menor, né? Proporcional à idade deles. A gente que é adulto, a gente já tem algumas memórias que nos fortalecem, algumas experiências, algumas vivências que nos deixaram muito forte, que nos fizeram chegar até aqui com a força que a gente tem. E as crianças, elas estão nesse caminho, né? Nesse início da jornada. E cabe a nós, como adultos do processo, sermos essa referência, esse ponto de força, essa luz e inspiração para os nossos pequenos. Então, a fala sobre a rotina vem como sendo uma ferramenta que vai dar muita condição, vai dar muita oportunidade, vai proporcionar que essas crianças se organizem, se regulem e construam condições de lidar com esses desafios e com os próximos que virão, que a vida é isso, né? A vida estamos aqui na vida para evoluir e a gente vai o tempo todo sendo colocado diante de desafios diferentes, de naturezas diferentes. E eu falo que quanto maior a nossa caixinha de ferramentas para lidar com esses desafios, para lidar com essas coisas inesperadas, mais fluido, mais fácil, mais leve vai ficando viver. Então, bora lá. A rotina, ela é uma organização do tempo na cabeça da criança. Imaginem que nós adultos, a gente organiza nosso dia, nossa vida, o nosso tudo através do tempo, dia, noite, através de horário, né? Os marcos da semana, os marcos de estações do ano, os marcos de datas comemorativas. Então, tudo isso nos traz segurança e organização para nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso dia. A criança, ela não tem nenhuma dessas referências construídas ainda. Ela ainda não se apropriou, ela ainda não foi apresentada, né? Ela ainda não tem maturidade fisiológica, neural, para poder entender essa abstração que é a gestão e a organização do tempo. Então, a rotina, ela dá a condição da criança de uma forma muito concreta, que é a forma que ela aprende, entende as coisas, de organizar o tempo dela e logo a vida dela, as emoções dela, os desafios dela, o dia a dia dela. Então a rotina, ela é como se fosse um pilar de segurança. Ela organiza o dia da criança. Então, organizando o dia da criança, ela traz para a criança a segurança de saber o que acontece em cada momento, a hora do que é em cada momento, o que vai acontecer depois que eu acordo, antes do banho, depois que eu depois que eu janto, e tudo isso traz segurança, traz previsibilidade. E uma criança que ela sabe o que vai acontecer, uma criança que ela tem essa condição, né? Essa base que é a rotina estruturada, ela tem uma condição e uma sabedoria melhor para lidar com as novidades, com as mudanças,
com os desafios, porque ela tem uma estabilidade emocional. Ela sabe o que vai acontecer no dia dela, na vida dela. Então ela não é o tempo todo colocada à prova, né? O tempo todo desafiada a ficar se regulando, se organizando, se reestruturando. Então, toda mudança é um desafio. Toda mudança, ela é um convite a gente se reorganizar. E muitas mudanças, mesmo a gente escolhendo mudar, elas doem, né? Elas desafiam a gente a recalcular rotas, a se reprogramar, a se reorganizar. E essas mudanças que eu tô dizendo são as mudanças que a gente provoca, que a gente busca, que a gente dá o sim. Imagina uma mudança que a gente não provoca, que a gente não pede, que a gente não starta. Acaba sendo um desafio ainda maior. Acaba virando um transtorno, um trauma, uma tragédia, um desequilíbrio emocional. E isso a gente falando de adultos. Agora vamos transportar essas emoções para uma criança. A criança ela tem o tempo todo os adultos como referência de gestão da vida delas. Então a gente, enquanto adulto, o tempo todo a gente tá dizendo para a criança, ela tá brincando, a gente fala, não, agora é a hora do banho. A gente simplesmente recolhe a criança do brincar e coloca pro banho. Aí tá banhando, a gente fala, ó, acabou o banho. Aí daqui a pouco a gente fala, ó, agora tem que comer. A criança às vezes nem tá com fome ou tá envolvida em outro cenário, em outra atividade. Aí daqui a pouco a gente vai, enfia a blusa e fala, ó, agora é hora de pijama pra dormir, ó, agora é hora de acordar. Então a gente acaba naturalmente sendo um pouco ditador do tempo dessas crianças. O que é natural, é previsto e esperado, porque nós somos os adultos da relação, porém, a forma que a gente normalizou fazer, hoje em dia a gente tem percebido que é uma forma que a gente tira da criança o direito dela observar o que está acontecendo no ambiente, né? Ela se observar se ela tá com fome, ela ter a oportunidade de avisar para ela, né, para a mente, para o corpinho dela, olha, agora é hora de comer. E eu vou explicar isso com um exemplo para ficar mais fácil. Então, olha a diferença. Quando a gente desliga a televisão e fala agora é hora de comer, e essa criança tá ali com o cérebro todo envolvido na televisão, no desenho, às vezes tá cantando, cantarolando uma música ou prestando atenção em algum desafio, alguma coisa que ela tá intertida, a gente simplesmente desliga, pega o controle remoto, desliga a televisão e fala agora é hora de comer. Esse corpinho nem foi preparado para comer, o cérebro ainda não deu nem tempo de entregar a mensagem pro estômago para ele sentir fome, para ele sentir necessidades, e a gente já tá atropelando essa emoção. Agora pensa se a gente faz diferente. A gente fala lá pra criança, olha, Arthur, a mamãe tá aqui organizando o almoço e daqui 15 minutos, né, daqui 10 minutos, daqui 5 minutos, a gente vai desligar essa televisão pra gente almoçar. Puxa, eu já avisei essa criança, eu já startei esse cérebro para que esse cérebro já avise o estômago que daqui a pouco é hora de comer, né? Essa criança, ela entra num lugar de segurança porque ela sabe o que vai acontecer daqui a pouco, então não tem aquele susto, aqueles picos de emoção, de raiva, de descontrole emocional, porque ela foi tirada de uma ambiência que não estava combinado nada, não estava programado. Então, olha quão saudável, né? A mesma atividade, a gente fazendo de formas diferentes, a gente acaba tendo resultados diferentes. E nesse caso apresentado, acaba sendo um resultado vantajoso, não é? Um resultado bem benéfico. Quantas crises emocionais, né, a gente pode evitar de despertar na nossa criança? Então, essa rotina, né, quando eu falo sobre ter horário para as coisas, a rotina, ela traz esse tipo de comportamento. Ela traz para a criança essa paz de espírito, essa segurança, essa organização, essa gestão do tempo. Então,
vou dar um exemplo aqui de uma proposta de rotina. E aí eu convido cada um de vocês pensarem na vida de vocês, no cenário de vocês, no mundo de vocês, que rotina que faz sentido. Eu vou dar algumas ideias de alguns itens que seriam importantes estarem numa rotina e vocês avaliam o que é possível, o que não é possível, o que vocês dão conta, o que não dão conta. Então, bora lá. Rotina para acordar. Então, a criança ter hora para acordar é muito importante. É mega importante, eu diria. Porque quando a criança tem hora para acordar, automaticamente a gente acaba ajustando o horário de dormir. Se a gente deixa essa criança cada dia acordar no horário, esse corpo, esse cérebro, esse organismo, ele não tem ele já começa uma vida sem rotina, porque ele nunca sabe a hora que ele vai precisar despertar, logo ele não sabe a hora que ele vai poder desligar. E isso compromete bastante a organização até das emoções dessa criança. Então, uma hora fixa para acordar é muito importante, principalmente quando essa criança estuda à tarde. Porque quando ela estuda de manhã, automaticamente o compromisso escolar, ele organiza essa rotina, né? Então, quer queremos ou não, a criança tem hora para entrar na escola, a gente já obrigatoriamente já faz um cálculo e tem o horário de acordar da casa para que esse horário da escola seja honrado. Mas quando a criança estuda à tarde, normalmente a gente, enquanto mãe, até para ter um descanso, né? Acaba sendo confortável pra gente que essa criança durma até um pouco mais tarde. Mas depois a gente paga um preço alto, porque ela dorme até um pouco mais tarde, a gente tem ali o sosseguinho pela manhã, mas à noite essa criança não dorme nunca. E o nosso sosseguinho, que seria mais saudável no final do dia, porque a gente também precisa descansar, a gente acaba fazendo uma troca ali que eu não sei até que ponto é vantajosa. Então, hora fixa para acordar é muito importante. Uma hora fixa para se alimentar também ajuda bastante, principalmente para que a criança, para que esse organismo se prepare para sentir fome nos horários de fome e muitas vezes acaba até evitando os beliscos de alimentos fora dos horários que não são importantes ou não são relevantes. Às vezes acaba sendo beliscos de alimentos muitas vezes nem saudáveis, porque é ali de improviso, né? Não é um lanche organizado, são lanches improvisados. E às vezes o improviso também sai caro, tem uma sequela alta ali na frente. O horário de brincar. Então, às vezes não precisa ter um horário fixo, né, na grade ali, mas é importante essa criança ter a hora de brincar. E esse brincar, pelo amor de Deus, que seja um brincar sem tela, né? O brincar não é com celular, com tablet, com computador, nem com televisão. É um brincar livre. A criança, ela tá cada vez mais se distanciando do simples, se distanciando do ser criança, das oportunidades de se desenvolver naturalmente com os próprios recursos do corpo, da mente, do próprio físico. Então, ter um tempo do nada, né, um tempo de fazer nada é muito saudável, porque a criança ela tem extrema condição de criação, de criatividade. A criança ela consegue brincar com o próprio corpo, ela consegue brincar com a própria roupa, ela é capaz de brincar com elementos da natureza que estão por ali, ela é capaz de brincar com desconhecidos, com crianças menores, com crianças maiores, com adultos. Então, vamos dar oportunidade para essa criançada se desenrolar e se desenvolver? Pode ser que no primeiro dia, que na primeira semana, ela não saia brincando com muita habilidade, porque se a gente for tirar a criança da tela e for colocar direto nesse cenário de criação, pensa que é uma criatividade que tá ali adormecida, né? Tá muitos dias sem uso. Porém, com o tempo, né, com o passar dos dias, ela vai resgatar essa força que é inata da criança e vai dar conta. E vocês vão se surpreender com os resultados. O quanto é saudável, o quanto é prazeroso, o quanto é importante, o quanto proporciona para a criança autonomia, o quanto proporciona para a criança ser uma criança